Olá, amigos. Quinta-feira, dia 21 de dezembro. Estamos na lição número 12, no quarto e último trimestre do ano, na leitura 814, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus. O título do trimestre é Missão de Deus, Minha Missão. E o título de hoje, O Milagre do Purim. Nós já vimos o que é Purim essa semana, né? Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Ontem ainda um tio entrou em contato comigo, ele disse: pois é, o nome de Deus não aparece, né? Tem uma observação, uma curiosidade, que o nome de Deus não aparece aí no livro de Esther. Digo, verdade, né? Mas a presença de Deus é indiscutível, né? Esse é o único livro da Bíblia que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles. E esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sobre a superfície do nosso dia a dia? Você percebe a presença de Deus na sua vida? No seu cotidiano diário? As ações divinas podem assumir as aparências de eventos normais e naturais, e se não prestarmos muita atenção a eles, não notaremos a presença de Deus. Questão número 6, leitura de Esther capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Qual foi o resultado do esforço de Esther? Vitória sobre o inimigo, né? Que é atribuída à fé de Mardoqueu e de Esther. Daí vem a festa do Purim, né? A vitória sobre o inimigo. O milagre do Purim assume uma forma incomum. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus a defendessem, né? Esse é o resultado do esforço de Esther, da fé de Esther e de Mardoqueu. Além disso, veja o que mais aconteceu e como Deus operou por meio desses eventos. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E o resultado? Bom, para os judeus, né, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Esther capítulo 8, verso 16 e verso 17, você pode verificar isso. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-los. A multiforme sabedoria de Deus é incrível, né, amados? Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual chamado Purim, em memória e celebração de sua vitória. Os judeus ainda passam esses dias de ações de graças a Deus em memória de sua libertação. Louvado seja Deus. E como toda quinta-feira nessa lição, tem o desafio e o desafie-se. Ore, o desafio, né? Ore para que nesta semana Deus lhe dê a coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que ele tenha feito por você, ou seja, um testemunho. É sempre importante partilhar o nosso testemunho, né, para que possamos aí alavancar a fé do nosso próximo. Às vezes algum amigo, né, algum irmão da igreja está aí meio caidinho, né, e a gente chega com um testemunho e aviva a pessoa, né, traz vida à pessoa. Desafia-se. Comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou de grandes coisas, né, que Deus faz por você, ou fez por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo,
para compartilhá-las. Também tem um momento certo de nós partilharmos o nosso testemunho. E também é importante para que nós venhamos trazer na nossa memória em momentos que nós estamos aí meio para baixo, né? Achando aí que parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não nos responde, parece que Deus não se importa. Então a gente olha para trás e vê tudo que Deus fez na nossa vida até aqui, e aí a gente pede perdão a Deus, né, pela murmuração, pede perdão a Deus por estar murmurando, né, amados? Pede perdão a Deus por estar murmurando. Deus é um Deus presente. Às vezes a sua melhor resposta é o seu silêncio. Então nós temos que estar atentos, aprendemos a ouvir Deus, né, amados? Aprendemos a ouvir Deus, orar não até que Deus nos ouça, porque Deus ouve a oração de todos. Ele só fica de mãos atadas para responder a oração, porque tem alguns critérios, né? Um dos critérios, por exemplo, do Pai Nosso: se nós não perdoarmos, Ele não nos perdoa. Então não adianta nós ficar pedindo algo para Deus se nós estamos aí com uma perna manca, vamos dizer assim, né? Mas Deus sempre nos ouve, mas nós temos que orar até que nós aprendamos a ouvir a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus, que a nossa vida seja aí um purinho também, né? Que tenha um purinho na nossa vida, que nós possamos festejar a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Por meio da fé e graça, né? A graça é ativada pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos aí também ter esses momentos de júbilo pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pelo que Deus representa nas nossas vidas, né? Nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, né? Nosso verdadeiro amigo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, grandioso és Tu, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, obrigado pela Tua palavra. Que nesse dia, Senhor, mais uma vez, nós possamos ser agraciados com a percepção da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Fortifica, Senhor, as pessoas que estão nos acompanhando, que estão precisando de um toque Teu, Pai. Dá saída, dá escape, Senhor. Dá sabedoria, dá ideias a essas pessoas. Usa essas pessoas como libertadores para esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.